como identificar que um pastor ou líder precisa de ajuda? Isso foi uma pergunta que fizeram. Não sei se tem a ver também com um pouco de, talvez, de orgulho pela posição, né, da pessoa também, ela se sentir que ela vai ficar, como ela vai ficar aos olhos das pessoas, né, como as pessoas vão julgar aquilo, né, que um pastor ou um líder precisa de ajuda. Então, acho que a gente também tem que quebrar um pouco isso, né, o pastor e líder, eles são perfeitos? Não, gente, a gente como a gente, né, e está aí a Márcia para complementar e estruturar toda essa resposta aí para a gente. Por favor, Márcia, fica à vontade. Porque é importante a gente falar, né, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente sente de fato. Por quê? É difícil para um líder expressar isso, né, dar uma impressão de fraqueza, mas não. Às vezes essas questões têm a ver com hormônios, tem questões relacionadas mesmo ao seu passado, né? Situações que você vivenciou que não foram legais, traumas, enfim, isso tudo a gente não tem como ignorar, né? Nós somos seres humanos, como todos os outros, né? Os líderes, os pastores, tem questões orgânicas que precisam ser tratadas também, né? Porque se for relacionado a algum tipo de hormônio que está assim, não está controlado aí dentro do seu organismo, é uma coisa que você precisa, né, tratar, procurar uma ajuda, né? E como é que vai identificar se você está precisando de ajuda? Primeiro ponto, você está se sentindo inconstante nas suas emoções. Um dia você está muito triste, outro dia você está muito, né, alegre, um dia você está muito passivo, você não consegue ir adiante na sua atividade diária, coisa que você realizava com muita frequência, com muita tranquilidade no dia a dia. Hoje em dia você tem uma dificuldade muito grande, né? Ou então diferente, um ativismo. Existem pessoas que quando estão com muitos problemas, elas começam a trabalhar mais e mais e mais no intuito de esquecer esses problemas. Então, quando você não está lidando bem com as suas emoções, você está assim, ou enfatizando demais ou minimizando demais, aí você precisa, né, estar atento aí. Quando você também não consegue alcançar o potencial que você sempre alcançava, o que está interferindo, né, de maneira geral na sua qualidade de vida precisa ser revisto mesmo. Aí é um sinal de que você está precisando de ajuda. Né? Porque eu sempre falo em relação à ansiedade. Vamos lá. A ansiedade, todo o mecanismo que envolve a ansiedade, os hormônios que estão ativados no momento em que a gente está naquele processo, eles são até importantes para o nosso instinto de sobrevivência. Né? Nós temos... nos garantir a nossa vida mesmo. Então, esses hormônios são ativados na suprarrenal e isso se dá de maneira automática. Mas, quando isso ultrapassa o normal e nos impede de ir além em alguma atividade que a gente tenha a realizar, aí a gente precisa tomar cuidado. Né? Por quê? A ansiedade é algo que eu não controlo e algo que eu não prevejo. Eu não tenho previsão e não tenho controle. E isso me deixa, às vezes, descontrolada. Né? Então, eu preciso, de alguma forma, me sentir dona da situação, no controle da situação. Né? E muitas vezes isso a gente não consegue sozinho. A gente precisa de uma ajuda, de um profissional qualificado. Né? Fale do seu problema, se necessário for, procure uma ajuda profissional, né? Um psicólogo para te ajudar, um líder espiritual, porque a gente também na psicologia incentiva que você busque esse lado espiritual, que você busque a sua fé, a sua verdade, o que você acredita, para poder te ajudar a sair desse processo aí que você possa estar enfrentando nesse momento. Então, é importante, não deixe de falar, né? Comece a identificar mesmo e a monitorar as suas atitudes, ver o que você realizava ontem, né? Que hoje você não está conseguindo mais fazer, né? E aí, isso é um sinal mesmo que você está precisando de uma ajuda externa aí, tá bom? Ai, que ótimo! Ficaria horas aqui te ouvindo e acredito que todo mundo que esteja assistindo também, porque como faz bem, né? Como a gente tem que ajustar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e também não ter medo de se autoanalisar, de ver que está errado e procurar ajuda, porque a gente não consegue sozinho, a gente não consegue, né? E tem pessoas que nos ajudam, tem pessoas boas, porque às vezes também tem a frustração. Abre o coração para qualquer pessoa e depois todo mundo fica sabendo da história do irmãozinho, da história do pastor. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, mas a gente não tem que ter medo.
Não é isso, Márcia? Isso mesmo. Porque, na verdade, assim, o psicólogo é um profissional totalmente isento das demandas que aparecem na sua vida, né? Ele é um profissional que não tem parcialidade dentro das questões que você vai levar para ele. Ele é imparcial. E justamente por isso as pessoas até perguntam, né? Por que que a gente não pode cuidar daquele amigo nosso como psicólogo? Porque a amizade vai acabar, tá? A gente entende que a gente precisa falar, não nesse primeiro momento, é claro, e precisa haver uma empatia, precisa haver uma transferência, né? Você precisa acreditar no que eu estou dizendo, você precisa confiar no profissional que está à sua frente, isso demanda um tempinho, mas não pode haver essa intimidade, essa proximidade, porque em algum momento vai ser necessário que se fale, o que se identificou diante daquela demanda, e aí, com certeza, muitas vezes o paciente não vai gostar do que você vai trazer para ele, né? Porque pode estar remetido a uma lembrança muito dolorosa, a um fato muito delicado, e isso pode trazer muito constrangimento, se você for muito próximo da pessoa, né? Enfim, eu acho que é algo que a gente precisa analisar bem. É legal, sua colega é muito próxima, aquela pessoa é muito, muito sua amiga, mas ela é psicóloga, não sua. Senão você vai comprometer a sua amizade. Eu me lembro na faculdade que alguns professores falavam assim: olha, terapia boa é aquela terapia que você sai com vontade de bater no psicólogo. Ele trouxe coisas assim que precisam mexer com você, precisam fazer com que você mude, né? E se a gente continuar da mesma forma, nós vamos obter sempre os mesmos resultados, né? Então, diante disso, a gente precisa mudar essa conexão aí toda que a gente já executa diariamente, a gente precisa mudar todos os alguns hábitos, não todos, né? Alguns hábitos e identificar o que está nos atrapalhando aí para que possamos dar, né, tratamento aí para a pessoa adequada, com a pessoa adequada, né? Então, é isso aí.